Bom, capítulo 13. O capítulo 13, ele fala aqui, eu tenho como título a manutenção dos sacerdotes e levitas. E também tenho Tobias expulso no templo, restaurada a manutenção dos levitas e restabelecimento da observância do sábado. Ainda tem condenação do casamento misto e reformas de Neemias. Todos esses são os temas que são tratados aqui no capítulo 13. Então, fazendo assim um apanhado geral do capítulo 13, ele começa falando da ausência de Neemias, né? Porque Neemias, depois que restaurou os muros, ele teve que voltar lá pro rei Artaxerxes, esse nome aí. Ele teve que voltar às suas funções, né? Então ele restaurou os muros, né? Ele conduziu o povo, né? Ele restaurou as casas, né? Trouxe todo o povo novamente. Então, assim, ele deixou tudo encaminhado, né? E ele voltou, né, aos seus ofícios. E é esse período que houve essa ausência dele, aconteceram muitas coisas, né? Mesmo ele estando lá, e ele era uma pessoa muito importante, de grande muito valioso, né, pelas suas funções, por toda a sua sabedoria, né, por tudo que ele fazia. E ele ainda estava com o coração voltado para Jerusalém. Então ele ainda sentia a necessidade de estar indo lá em Jerusalém. Então, assim, não foi fácil novamente pedir, né, ao rei que o liberasse, mas a mão de Deus estava com ele. Né? Então ele conseguiu novamente retornar a Jerusalém para ver como que estavam as coisas. E essa ausência, esse período de ausência dele, foi um período que provocou inúmeros distúrbios na ordem de Jerusalém. Muita coisa aconteceu. Né? Então, tudo aquilo que ele havia restaurado, que ele havia direcionado, estava começando a ficar desorganizado, estava começando a fugir dos propósitos, do foco. Então, o que ele encontrou? Ele encontrou muitas coisas fora do lugar. Pontos principais que eu coloquei aqui foi Eleazar, né? O sacerdote Eleazar. O que ele fez? Ele colocou Tobias, né? Dentro do templo, uma sala do templo. Então ele pegou uma sala do templo que tinha um objetivo, né, para armazenar, guardar certas coisas, e ele tirou tudo e colocou Tobias lá dentro do templo. E Tobias, ele era um inimigo do povo de Jerusalém, né? Então foi um dos fatores. Quando Neemias voltou, ele retirou todos os móveis, tirou tudo, né? Lá na descrição dos versículos vocês vão ver, e tirou tudo para fora. Outro fator que aconteceu foi a questão do sábado. Né? O povo ele não cultuava mais o Senhor, não tinha mais o sábado para cultuar o Senhor. Por quê? Porque eles começaram a se envolver demais no comércio. O comércio começou a tomar conta deles, e o sábado, que era o sábado de descanso, eles também estavam comercializando, eles também estavam trabalhando. Né? O culto foi deixado de lado por causa do comércio. Pararam de entregar os dízimos e as ofertas, e assim os levitas não tiveram como se sustentar, né? Então os levitas acabaram saindo do templo e voltando, né, para as suas terras, para que eles pudessem ter seu alimento, porque naquela época os levitas eram sustentados, né, pela congregação. Eles tinham uma função única, que era estar ali adorando ao Senhor os 24 horas por dia, né? Eles tinham a função deles, 24 horas por dia, só os anjos, né? Mas enfim, eles tinham aquela função de se dedicar totalmente ali ao templo, né? Por isso que quem sustentava os levitas era toda a congregação. Então, como deixaram de dar as ofertas, os dízimos e as ofertas, eles não tinham mais como se manter. Então todos eles retornaram às suas terras, né, aos arredores de Jerusalém, né, para poder ter o pão, né, e sustentar suas famílias. E houve também os casamentos mistos, ilícitos, né, de julgo desigual. Né? Então todos esses fatos
nessa desordem, tudo isso aconteceu enquanto Neemias retornou, né, às terras de Artaxerxes, né, do rei. Então, mas quando Neemias voltou, ele reorganizou tudo novamente. Né? Então, ele percebeu a importância de se levantar lideranças capacitadas mesmo, né? Então, com muita autoridade, com muita unção, né, com a graça de Deus, com a mão de Deus, ele conseguiu, ele trabalhou duro e conseguiu restabelecer a ordem, né, levantando, ensinando novos líderes, fortalecendo uma liderança, né, que é algo assim tremendo quando veio esse congresso da liderança. Infelizmente eu tive que perder a sexta-feira porque eu cheguei já bem tarde, não dava para ir mais. Mas, assim, eu acredito que foi, né? Esse dia foi tremendo, né? Na sexta-feira. Então, uma palavra que foi falada lá, um nome, que eu fiquei, poxa, eu pedi toda a essência, todo o significado do que quer dizer isso aí. Depois eu vou procurar um texto, vou tentar entender o que é, vou deixar Deus falar comigo, para ver se eu também recebo essa graça, essa unção que vocês receberam quando vocês participaram desse dia, que é a palavra Basilai. A única coisa que eu consegui anotar aqui foi Basilai, de ferro. Então, o que quer dizer isso? Né? Talvez vocês até me expliquem depois, meninas, que eu quero ser ministrada nessa palavra também. Mas, enfim, esse congresso, ele veio trazer um fechamento pra gente, sabia? Eu acho que, assim, Deus, ele faz as coisas de uma forma, assim, tão extraordinária que você começa um propósito sem saber como aquilo vai terminar, como aquilo vai ser conduzido. E durante o percurso, Deus vai trabalhando, Deus vai fazendo. Se você estiver mesmo atenta, sabe, aos sinais, você vai perceber que Deus está fazendo, que Deus está trabalhando. Então, assim, esse seminário, esse congresso, ele veio para fazer esse fechamento. Eu não sei se vocês entenderam, meninas, mas ele veio para fazer um fechamento sobre o livro de Neemias. Porque o livro de Neemias, ele é tratado, pelo menos nas informações que eu tenho, nas observações aqui da minha Bíblia, ele é tratado como livro em que traz a força de uma liderança, né? O fortalecimento de uma liderança. É um livro para se trabalhar isso, a liderança. E não é a minha liderança quanto a rede de dança, a equipe de dança, não. É a nossa liderança, porque todas nós somos líderes. Todas nós estamos aqui para liderar, para sermos líderes. Então temos que ter atitude, temos que agir como líderes. Então esse congresso veio para trazer esse fechamento. Né? Então, assim, para que nós venhamos ser forjadas, né? Formadas e depois reconhecidas, né? Como uma líder, como líderes eficazes, líderes que vai ajudar a igreja a se levantar nos momentos difíceis, né? Nas tribulações, nas vitórias, nas alegrias. Então esse livro ele veio para isso, né? Para tratar essa questão da liderança, do comprometimento com a palavra de Deus, comprometimento com o nosso ministério, com aquilo que nós fazemos na igreja, né? Com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Então, que o Senhor, ele nos conceda esse espírito de Neemias, sabe? Que nós possamos receber de Deus esse espírito de Neemias, de defender a sua palavra, guardar os seus mandamentos, que nós não venhamos a ser omissos e parciais, que nós venhamos ser firmes na palavra de Deus, firmes no nosso compromisso com o Senhor, firmes com o nosso compromisso com a igreja, com a nossa liderança, né? Que nós venhamos a buscar o caráter de Cristo, que nós venhamos a receber, sabe, essa unção dessa liderança, desse Basilai aí, né? Eu acredito que uma palavra profética nas nossas vidas nesses dias, a palavra Basilai. Então vamos caminhar para isso, meninas. Vamos ser líderes forjados no ferro.